Brasis profundos. O que é Brasis Profundis? Você já deve ter ouvido falar da expressão Brasil Profundo, um termo que vai desde o jornalista mais sensacionalista, passa pelo documentário mais cabeçudo do YouTube e termina naquela mesa capenga de bar da sua rua. Mas o que é Brasis Profundis? É o que a gente vai tentar descobrir nesse podcast. Eu sou Liza e meu ex dizia que eu tinha olhos de cigana oblíqua e dissimulada. E A você, própria captou, né? Sim. Meu nome é Suzane e até hoje, gente, eu não entendo como a água vai para dentro do coco e por que o tomate é considerado uma fruta, então me expliquem. Oi, eu sou o Ted, escritor de Biscoitos à Sorte e frequentador de zonas abissais do inconsciente coletivo. Mais conhecido como puteiro. Ai, bem isso. Ai, gente, em 2007, o SBT lançou a novela Amigas e Rivais, que dá o nome ao nosso quinto episódio e que fala de um tema muito discutido na mídia: amizade entre mulheres. Afinal, somos amigas, somos irmãs, somos mulheres. Gossip Girl, Meninas Malvadas, Rebelde, Malhação. Você já reparou como esse assunto rende e vende? Desde a quarta onda do feminismo, lá pelos idos de 2015, a onda do não tire o batom vermelho da Juju, sabe? Uma palavra começou a ser mais difundida entre nós, a sororidade, que vem de soror, que é irmã em latim. E fala disso, né? Como a gente precisa criar mais conexão com outras mulheres. Afinal, todas nós sofremos com o patriarcado, todas nós sofremos com os homens metendo bedelho em como a gente deve se comportar. Mas junto com isso, nasce também mais um BO. Como ter conexão com gente escrota? Em um mundo onde a competição feminina sempre foi alimentada, como fazer para gostar de uma mulher que a gente odeia? E será que é mesmo necessário? Até que ponto deve ir a minha sororidade? Eu amei que o tom de sua voz ele foi mudando, né? Tipo, meu Deus, onde estamos indo? Eu já acho maravilhoso, né, que a problemática vem pelo título que dá a esse episódio, né? Amigas e rivais. É como se a gente só pudesse ser ou uma coisa ou outra, nunca algo no meio do caminho. Sim, estou usando essa frase clichê justamente para tensionar essa relação dicotômica, né? E cheia de caminhos espinhosos em que somos colocados. Se a gente prestar atenção, no universo masculino é diferente. É amigo, amigão, passa, brother. O clube do Bolinha é sempre reforçado pelo lado positivo dessa amizade, dessa relação entre iguais. Pra gente, sobra escolher entre meninas malvadas ou Poliana e jogar o jogo do contente. É um tema realmente muito complexo, né? Eu, como homem cis aqui, Nossa cota, já nossa cota! É a cota, gente, é a cota. no meu lugar de fala, né? Eu tava pensando como é que eu ia contribuir para esse episódio, porque, né? Bom, aí uma coisa que me veio à cabeça, que eu acho que é uma coisa que atravessa os movimentos sociais, foi que semana passada eu estava ouvindo o Foro de Teresina e eles estavam falando sobre como se dá a divisão dos grupos de pensamento dentro do Vaticano, né? Que essa divisão que a gente faz na política moderna, de esquerda e direita, não funciona para essas instituições. Que lá os líderes eles são mais bem representados pela tendência que eles têm ou à união ou ao diálogo. E eu achei muito interessante, né? Porque o movimento, para ele conseguir prosperar, de fato, ele precisa dessas duas características. Você precisa de gente que está disposta a colocar a união como ponto de partida ou como ponto central para ganhar força, e ou o diálogo, né? O movimento para conseguir interagir com mais pessoas e agregar mais pessoas no movimento. Porque sem essas duas coisas, sem união, sem o diálogo, o movimento ele passa a se fragmentar, até deixar de ser um movimento e virar algo disfuncional.
Então eu tendo a crer que tudo que gira em torno de uma competição, né, ao invés de colaboração, entra nessa lógica mercadológica de escassez, que só tem um lugar no topo e vale de tudo para chegar até lá. E isso fatidicamente gera um jogo sujo. E é assustador, né? De que essa falta de diálogo vai gerar muitas questões, como esse debate, né? Da amizade e da rivalidade. E eu fico pensando, né? Que estar inserido em uma sociedade patriarcal significa crescer já pensando certas máximas, né? De rivalidade, de competição, de distanciamento entre mulheres. Aquela lógica, dividir para conquistar, ela vai estar diretamente conectada a esse modo de produção capitalista, que se apoia no patriarcado, para exatamente fragmentar os nossos vínculos de solidariedade feminina e manter cada pessoa isolada em sua própria guerra individual. Eu fiquei pensando muito nesse tema essa semana e como a gente cresce meio fragmentada, sabe? Se a gente observar na infância, a gente, né, é muito incentivado a estabelecer relações de cumplicidade através de brincadeiras, jogos, trocas lúdicas, construindo nossa primeira identidade como amigas, né? Então a gente é incentivada nesse primeiro momento. Porém, na passagem para a adolescência, esse vínculo costuma ser destruído. Primeiro porque a própria escola e a família retiram de nós a dimensão lúdica, né? E aí eu vou fazer aqui a carta Bell Hooks, né? Ao falar, Bell Hooks ela fala dessa questão do cerceamento do corpo e da alegria feminina. A gente não pode ocupar esse local da alegria, da ludicidade. E depois porque prevalece o discurso de que amadurecemos mais rápido. Ou seja, a gente precisa deixar de ser feliz, deixar de ter essa cumplicidade com nossas amigas, amadurecer, encarar o mundo só, ou veja bem, ao lado de um homem. E aí, a partir daí é só ladeira abaixo. Cada um é empurrada para um espaço de competição, não só pelo reconhecimento social, mas também por esses padrões estéticos e pelas disputas silenciosas por recursos simbólicos. Ou seja, a coisa é feia. É bem feia. E eu tô aqui pensando, né, que isso foi alimentado desde muito tempo, né? A Silvia Federici, aquela filósofa marxista e feminista, conta no Caliban e a Bruxa, que é um livro que toda menina ao fazer 15 anos deveria ler. Devia ser obrigatório. Não é festa de 15 anos, não, é dar o Caliban e a Bruxa pra menina. Bem, ela fala nesse livro que no fim da Idade Média, assim, no começo da Idade Moderna, as mulheres inglesas eram dissuadidas de sentar em frente às suas casas ou ficar perto das janelas. Também elas eram orientadas a não se reunirem com suas amigas. E uma coisa bem interessante é que nesse período a palavra gossip, que quer dizer fofoca em inglês, significava a palavra amiga. Ela passou a ter essa conotação depreciativa depois, né? Que era recomendado, inclusive, as mulheres que não visitassem seus pais com muita frequência depois do casamento. Então, a comunicação entre mulheres é uma coisa que durante muito tempo foi rechaçada, né? Fomos ensinadas a nos odiar entre nós mesmas, porque sozinhas somos mais fáceis de sermos domadas, né? Agora, ó que ideia louca, né? Ah, não fica aí não, viu, coisinha na janela agora, viu? Pois. Agora, é engraçado, né? Inclusive, a fofoca ela ficou muito taxada como essa forma de interação entre mulheres, né? É uma coisa que você Sim. observa menos esse estereótipo, né? De fofoqueira. Você vê menos homens sendo taxados de fofoqueiro quando eu acho que acontece Sim, tal qual, né? sim. Sim, é humano fofocar. E, bom, aqui eu acho que a gente já chegou ao mesmo ponto de vários dos nossos outros episódios sobre o capitalismo, né? Que nessa versão mais tardia, contemporânea, ele vem se abastecendo tanto desse hiperindividualismo que torna as pessoas, além de egoístas, competindo por quem sofre mais, né? Ao invés de se unirem em prol de um bem comum, também deixando de lado o coletivo cada vez mais inconsciente de si, que pode ser interpretado como uma espécie de burrice coletiva, né? A gente deixa de entender como que as nossas dores, nossos sofrimentos estão interconectados, a gente só passa a gritar cada vez mais alto para dizer não, o meu sofrimento é maior do que o da outra pessoa, né? E para mim, o maior exemplo disso é a J.K. Rowling, que se tornou uma pessoa escrota que paga veículos para propagar transfobia, né? E se ela não entende que ela está usando a sua própria vida para fazer a manutenção do mesmo sistema que um dia a oprimiu,
é porque ela se tornou parte desse sistema e agora ativamente oprime pessoas mais vulneráveis, né? E todas as pessoas que concordam, apoiam ela, de alguma forma contribuem também para esse sistema opressor. É porque eu acho que é exatamente isso, Ted, no sentido também de que nesse processo de estar e ser mulher no mundo, a gente acaba caindo em muitas artimanhas, né? Em certos discursos, principalmente na academia. Mas às vezes eu fico pensando, né? Lembrando aquele nosso episódio do Me Respeita Academia, que na verdade a parada pode ser mais simples, sabe? Nem toda atitude de uma mulher vou acolher. Mesmo que ela seja mulher, eu reconheço o peso de existir como mulher nesse mundo. E aí que entra uma análise mais individual e subjetiva, sabe? Pensar caso a caso. Isso é difícil, porque essa reflexão acaba passando por categorias de ajuizamentos, né? Para mim, a sororidade também é uma categoria ética e política. Ou seja, eu apoio mutuamente uma mulher, reconheço essas desigualdades estruturais, raciais, sociais que nos atravessam, mas eu não posso me esquecer da singularidade de cada mulher, porque isso também tira essa humanidade e aquilo que a gente vai meio que tensionando, né? Que tem mulheres escrotas, vai ter muita opressão também. Então, quando eu analiso individualmente e percebo que esse indivíduo tem a singularidade, aí eu meio que equilibro, sabe, de fato, no mundo real, concreto. Super. E eu acho que uma coisa que me trouxe muita atenção no meu processo, né, de letramento do feminismo negro foi muito essa atenção que se dá, né, para a cura, para essa tendência exclusionária que vem do hiperindividualismo, vem com a cultura da comunidade e a interseccionalidade, né, que é justamente o que ajuda a gente a combater a ideia de que o indivíduo é supremo, né, porque o indivíduo ele é composto por várias camadas. Então, essa singularidade ela é muito importante a gente levar em consideração, porque ajuda a gente a entender dentro de múltiplas identidades e posicionalidades no coletivo, né? Então, se eu sou um homem branco, cis, né, eu ocupo várias estruturas de poder que, mesmo que eu não queira, elas estão na minha educação, elas estão na forma como eu fui construído como indivíduo. Então, a união ela faz a força, sim, e o diálogo ele possibilita que essa força se multiplique na construção de novas narrativas, mas levando em consideração que as experiências são múltiplas, são distintas e são diferentes, ou seja, complexas por natureza. Então, não é porque eu escolho lutar, né, pelos direitos humanos que eu não preciso fazer um trabalho interior muito grande de desfazer essa opressão internalizada que vem com a homofobia que está internalizada em mim como pessoa queer. E eu preciso entender que mesmo como pessoa queer eu posso exercer homofobia de uma forma, às vezes, inconsciente. E então o trabalho é encarar essa complexidade e manter a compaixão para entender que o sofrimento ele não é o mesmo que o meu, não é o mesmo que o da outra pessoa, mas está conectado com a raiz do meu sofrimento, estruturalmente, né? Sim. Seria ótimo se as pessoas conseguissem fazer essas análises assim. Seria lindo. É que a gente é É. evoluído, pô. Não, seria ótimo, porque, assim, mesmo em locais onde esse tipo de coisa é debatido, escrito, como na universidade, isso não tem ocorrido, né? A academia, às vezes, parece um grande Twitter físico, né? Essa semana mesmo aconteceu comigo em uma aula do mestrado, que eu tô pegando no campus lá de Humanidades, que não é o meu campus, onde eu contei qual seria o meu interesse na minha pesquisa de mestrado, né? Que é fazer uma interseção entre a agenda ISG e empreendedorismo feminino. Quando eu falei, gente, a palavra empreendedorismo, a professora fez um gesto de vômito e fez assim, blur, sabe? Barulho de vômito. E eu fiquei mega constrangida. E expliquei que não tem como falar de empreendedorismo no Brasil sem falar de raça e gênero, porque a maioria dos empreendedores são mulheres negras que têm faturamentos baixos. Tentei justificar a importância, né, do meu trabalho. E ela foi extremamente desrespeitosa comigo. E eu penso que ainda que eu fosse uma liberal safada, coisa que eu acho que eu não sou, mas ainda que eu fosse, ela não tinha o direito de agir daquela forma comigo, né? Eu fiquei triste, assim, porque eu sei a importância do meu tema, sei qual é o retorno social dele,
Só que ela pegou uma expressão que, para mim, foi totalmente cooptada pela área da direita, da política e tudo mais, do neoliberalismo, e não consegue enxergar além, e não consegue me ver como um outro e respeitar, sabe? Isso foi foda. E no espaço que você esperava minimamente isso, né? Porque Sim. às vezes, gente, eu não sei se eu tenho uma mania, eu gosto muito de tentar tirar a complexidade das coisas, pensar assim, minimamente, sabe? Ela podia ser só educada, né? Tipo, ó, de Sim. repente eu não concordo com isso, mas eu vou aqui escutar. Então a educação é mais simples, né? Mais simples do que tudo que a gente está falando. É complicado, mas eu sempre tento fazer um exercício de perceber a minha crueza, né? E nesse exercício, eu já me relacionei com mulheres tóxicas. E muito provavelmente eu já fui tóxica também com algumas delas. Já competi, já falei mal, fui amiga e também rival, né? E eu acredito muito que a gente precisa abraçar a crueza da nossa própria humanidade e nos enxergar nesse processo, mantendo, apesar de tudo, a certeza de sermos amigas. E aqui eu não é no sentido romântico, ai, sabe, idiota. É de perceber, né? De que ter mulheres próximas e de nos relacionarmos com elas de forma leve, educada, né? Essas tratativas do simples, do mundo. Eu tenho grandes amigas, graças a Deus, né? E ao universo. E eu percebi que em muitos momentos a gente conversa sempre sobre coisas difíceis e pesadas. E tá tudo bem, né? Porque a vida é isso aí. Mas às vezes eu sinto que a gente não é só isso, sabe? A gente não é só a casa, a esposa, a companheira, a dona da empresa, tudo que vem com essas categorias. E eu quero brincar com minhas amigas, sabe? Ser parceira, correr, xingar, não nos levar tão a sério, reviver essa amizade, né, daquela infância que eu comentei. Para mim, isso é um grande ato revolucionário. Permitir que nossas relações elas sejam simultaneamente cruas e leves, cultivando essa tal sororidade, autenticidade em um mundo que insiste em nos manter isoladas, competitivas e duras demais. E eu acho que tudo que está envolto a gente, a existência ao ser mulher, sempre é muito pesado. Até a nossa relação de amizade. Então, eu reivindico a amizade leve, sabe? Eu reivindico voltar a brincar, a focar, ter esse espaço que também é leve, também é leveza, não é só peso. Isso me faz pensar, né, que para além dessa cura coletiva, né, para romper com esse hiperindividualismo que faz a gente se perder nesse discurso interno, a cura subjetiva me parece ainda mais complexa de ser pensada, né? A Annelise Assunção, ela me inspirou num post dela recente a refletir sobre esse sofrimento que é atravessado por sombras, como as caixas que categorizam nossas vidas, né? Aquilo que a Suzane acabou de falar, tipo, é a casa, é a esposa, é a profissional, é a pessoa no meio corporativo, né? E todo esforço de categorizar uma identidade dentro de um limite de comportamentos aceitos ou não por essa categoria vai fazer com que ela se torne menos relevante que a totalidade de ser quem se é. E é nisso que está o espírito da interseccionalidade também, né? De abraçar tudo aquilo que a gente é. Essa crueza e o refinamento que vem por vezes, né? Essa parte polida, mas a parte completamente selvagem que também habita a gente, né? Sim, Para mim, isso é a razão de ser tão difícil a gente associar a sua identidade a algo maior. Uma dificuldade em sentir um pertencimento em alguma esfera faz as pessoas resistirem à noção de que pertencem a algo maior que elas são capazes de conceber. E por algum motivo, algumas pessoas parecem se perder no movimento em direção a algo radicalmente distinto daquilo que ela conhece, como ela mesma ou como suas iguais, né? Eu acho que esse é o movimento da gente começar a fazer. Além de celebrar as diferenças, entender como que a gente se encaixa na totalidade do que a gente pode ser como movimento social, como pessoas que trabalham em prol de direitos humanos, né? Ai, gente, eu vou ser bem cabeção aqui depois de tudo que você falou, mas isso me lembrou um texto que eu li recentemente da Judith Butler, Vida Precária. E ela faz uma leitura do texto do Levinas, que inclusive foi o autor que Su se baseou na graduação, né, Su? tá, porque Sim, eu sou sim, engraçada, bonita, inteligente. demais. E nesse livro, né, a concepção de identidade a partir do outro, que se manifesta pelo rosto,
e a gente entender que só existimos porque existe esse outro, que assim não existiria o claro se não existisse o escuro, que não existe o homem sem existir a mulher, né? Que essa relação de alteridade, e a Butler faz esse recorte de gênero para pensar uma ética da vulnerabilidade e dessa interdependência, né? Eu fiquei pensando muito na questão, tanto que Su falou e que você falou também, de como ser mulher e essa vulnerabilidade que na verdade é algo universal para qualquer ser humano, mas ao invés dessa vulnerabilidade ser só uma parte do ser humano, no caso da mulher, é uma verdade constituinte, sabe? É como se fosse um pilar do ser mulher no mundo. Porque parece que não dá para falar de mulher sem falar de violência. E aproveitando, já vou dar a minha dica, que é um livro de uma filósofa, se não me engano, francesa, Elsa Dorlan, né? Autodefesa, uma filosofia da violência. É um livro que eu ainda tô lendo, porque não dá para ler de vez, pois é um soco no estômago, mas fala sobre a violência estrutural e as necessidades que a gente precisa fazer alianças, né? Mostrar como o Estado nem sempre protege os corpos marginalizados e muitas vezes ele é a própria fonte da violência. Falando de violência, eu sei que ela foi cancelada recentemente, mas a minha dica vai ser um livro muito bom da Marcia Tiburi, que é o Como Conversar com um Fascista, Reflexões sobre o Cotidiano Autoritário Brasileiro, que foi um livro que me ensinou muito sobre o diálogo como posicionalidade política, que é o contrário do discurso, que é o que a gente mais vê nas redes sociais, né? As pessoas carregam um discurso já pré-formatado e que, basicamente, ele vem engessado. O diálogo ele vem no sentido de possibilitar a formação de conhecimento no coletivo, que é a única forma de se contrapor ao sistema hegemônico. A gente realmente está ali para escutar as pessoas e fazer com que a nossa escuta esteja em função desse entendimento, né? E não em serviço de uma fala ao contrário, ou uma fala contra o que foi dito. Né? E essa posicionalidade de ter a fala em função da escuta muda absolutamente tudo, né? Faz com que a escuta seja realmente fundamental para a gente conseguir ter o mínimo de espaço para podermos avançar nesses embates filosóficos e ideológicos. Ai, gente, vocês são maravilhosos. Eu tava aqui, né, pensando que a gente meio que atrasou o episódio, né, que a gente tá nesse processo, porque a última semana foi muito pesada para mim, né, essa existência de trabalho. Novamente estava presa nessa relação, né, tóxica, que certamente vai virar tema de outro episódio, né, a relação do trabalho. E no meio dessa crise eu fiquei pensando em como, né, tudo que envolve a gente, aquilo que eu falei um pouco anteriormente, tudo que envolve a gente enquanto mulher é sempre colocado no aspecto do difícil, do duro e do amargo, né? Essa questão da violência que Lai também comentou. E sim, existe muito esse amargor dessa violência, mas assim, eu preciso, gente, para minha saúde mental, para minha existência, pensar e querer uma existência enquanto mulher preta que não se resuma a narrativa de sofrimento, sabe? Eu preciso, de fato. Eu quero viver uma narrativa positiva sobre a minha condição e minha existência nesse mundo. E eu volto aqui a frisar que não é no sentido de romantizar, mas de gritar basta e pensar outros modos, outras maneiras do diálogo e da narrativa, né? E aí, pensando nisso, eu vejo que um desses espaços, né, de fato, tipo assim, vamos, como é que constrói essa porra? É realmente a existência e a construção de amizade mesmo, né? É revigorante, quase litúrgico ter amigas. E aí é muito engraçado que eu tenho há 20 anos, né? Quase 20 anos sou amiga de lá. E a gente sai, se encontra, a gente nunca viajou. E recentemente a gente fez uma viagem, né? Depois de quase 20 anos de amizade. E foi muito legal. Claro, né? Com uma amiga Foi como eu, divertido, é óbvio inspirador, que seria foi. incrível, Foi. né? Ai, menos, né? Menos. Mas eu me pensei muito ali. Eu estava confortável. E eu acho incrível quando você se sente confortável com o outro. Principalmente quando você se vê no outro, apesar das diferenças. E isso
É isso, eu quero construir, gente, uma filosofia, um pensar que ela seja prático, eu preciso. Às vezes eu me sinto muito cansada de tanto texto e tanto conceito, quando muitas vezes essas pessoas na vida não são assim, entendeu? Então, mesmo ela sendo chata, né? Às vezes, ou quase sempre, mesmo existindo essas diferenças óbvias ali, né? Estávamos nós duas, mulheres, amigas, simplesmente existindo e compartilhando a existência. E a minha dica é essa, de nutrir suas amizades femininas, apesar do mundo, sabe? E tá tudo bem soltar a mão de algumas mulheres, eu solto. Tem uma galera aí foda. Mas também tem muita mulher precisando de todas as mãos possíveis e imagináveis. Então acho que a minha dica é voltem a ter amigas, sabe? Assim, acho que é muito importante. E construam relações também leves com as suas amigas. Então, assim, desse jeito bem fofinha, que eu sou dessa, só pra, já avisando que o próximo episódio vai ser o mais impactante, sabe? Eu queria agora, nesse momento, uma música assim, tipo, de suspense. Aquele que vai fazer o Brasil tremer, o Twitter se engasgar e, quem sabe, até acabar com as amizades. Porque no próximo episódio vamos falar de branquitude. E você não pode perder. Então é isso, pessoal. Não esquece de dar aquela moral pra gente. Marca uma amiga que precisa ouvir esse papo. Compartilha o episódio e deixa seu like. Beijo, Um pessoal. beijo! Beijo, beijo.